Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais, e eu vou comentar com vocês mais uma ótima obra de Osamu Tezuka, o livro dos insetos humanos da editora Dark Side Books. Mangá que chega ao Brasil em capa dura, num formato livro. Publicação que tem esta guarda, papel offset preto e branco, 384 páginas ao preço de R$ 79,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Eu já comentei que eu não gostei da capa da edição, ela é muito poluída, não é uma capa chamativa, uma capa bonita, sequer lembra exatamente um mangá. Aí teve um inscrito que comentou que a publicação saiu justamente dessa forma lá nos Estados Unidos, então eu acredito que o licenciante japonês tenha feito essa exigência também para a editora Dark Side Books, mas vamos ser sinceros, né? Que capinha feia, né? Não é realmente atrativa aos olhos de um leitor de quadrinho. Bom, mas vamos comentar um pouquinho sobre esse trabalho do Osamu Tezuka, que foi publicado ali no início dos anos 70. Ele levou cerca de 2 anos para produzir todo esse material, que pode ser confundido um pouco com seinen, com gekiga, que são materiais voltados para um público mais maduro. Porém, tem textos de apoio aqui ao final da edição de estudiosos britânicos, que eles tentam refutar essa ideia de que se trata de um gekiga por algumas questões que não têm exatamente uma verossimilhança em relação à nossa realidade. Eu particularmente acho que se encaixa sim como um gekiga. Essa suposta falta de verossimilhança eu vejo apenas como coincidências dentro da história. Para quem não sabe, o Osamu Tezuka, desde lá de tenra idade até a fase adulta, ele estudava insetos, era uma grande paixão que ele tinha. E aqui ele teve a ideia de fazer referência aos nomes dos principais personagens, fazendo justamente um link com nomes de insetos. Ao final da edição é explicado o que cada personagem tem, né, de referência e a qual inseto. E aí o leitor percebe que existe características desses insetos justamente nesses personagens. O Osamu Tezuka, ele é um cara muito criativo, ele tem grandes ideias, e quando eu costumo resenhar essas publicações mais maduras do Osamu Tezuka, eu percebo que ele consegue criar tramas muito complexas, mas ao mesmo tempo é de uma forma simples e direta. O leitor não precisa ficar batendo cabeça, ele acaba entregando uma história de fácil compreensão para o leitor, mesmo com as diversas tramas acontecendo dentro da história. Então eu gosto dessa complexidade simples, né, que o Osamu Tezuka acaba entregando para o leitor. Essa obra também traz uma crítica à sociedade japonesa, principalmente em relação à mulher, que tinha ali uma submissão, uma dependência em relação ao homem. No Ocidente já haviam os movimentos feministas, mas lá no Oriente, ainda que também tenha tido, foi numa menor intensidade, numa menor escala e durante um período menor. Então não houve essa afetação social dos movimentos feministas lá no Oriente, como aconteceu aqui no Ocidente. A protagonista da história, que se chama Toshiko Tomura, ela é uma garota considerada genial. Ela tem ali por volta de 20 e poucos anos de idade e tudo que ela se mete a fazer, seja no teatro, seja como escritora, seja como designer, ela acaba sendo premiada, reconhecida inclusive mundialmente. Acontece que um jornalista começa a investigar a Tomura e descobre que, na verdade, ela copia, ela faz plágio de trabalhos de outros artistas. Mas como que ela não é descoberta? Isso daí, obviamente, eu não vou poder falar, porque faz parte da própria trama. Então começa aí uma investigação por parte desse jornalista, tentando desmascarar a Tomura, que também é uma jovem muito bela, encantadora. Sabe aquela garota 171 que consegue seduzir os homens, passar a lábia neles, e mesmo diante de situações claras e óbvias
dias de que ela está passando esses homens para trás, os caras estão ainda ajoelhados aos seus pés, dizendo que a amam. Então nós temos aqui uma história muito bem construída e desenvolvida pelo Osamu Tezuka, que de uma certa forma acaba sendo simbólica, como se fosse uma emancipação da mulher japonesa, saindo ali das garras dos homens, daquela submissão, mas para isso passando dos limites, seja dos limites morais até mesmo legais. Afinal, a protagonista dessa história, para ela, os fins justificam os meios. O Osamu Tezuka, ele vai criando uma jornada para essa personagem, mostrando um pouco do seu passado, das suas aventuras amorosas, de personagens que ela acabou marcando, deixando eles ali com aquela obsessão. Além disso, ela tem um certo prazer de destruir a vida desses homens. Ela não liga se vai deixá-los à míngua, se eventualmente eles vão querer se matar ou qualquer coisa nesse sentido. O ponto dela é uma espécie de satisfação do seu próprio ego, mas ao mesmo tempo o Osamu Tezuka, ele mostra o lado frágil da personagem, que eu também não vou entrar em detalhes, onde ela se sente mais acolhida, como se fosse uma menina que precisasse ser protegida. Sobre a arte do Osamu Tezuka, ele continua com aquele estilo mais característico, ainda que em alguns momentos o traço dele saia dessa pegada mais cartunesca para um traço um pouco mais realista. A dinâmica dos seus quadros são espetaculares, ele faz também enquadramentos diferentes, um trabalho muito bem feito pelo Osamu Tezuka, tanto em roteiro como também em arte. Eu acredito que eu não possa falar mais do que isso, senão eu vou acabar entregando a história, mas é bem interessante como o Osamu Tezuka vai fechando as pontas, mostrando esses vários relacionamentos que ela vai criando ali no decorrer da sua vida, e o final da edição, talvez ele fuja daquele convencional, daquela expectativa que é criada, né, no leitor, de que a pessoa que comete o mal, ela vai acabar se dando mal, ela merece, né, sofrer bastante. Então eu realmente gostei de mais uma grande obra aí do Osamu Tezuka voltado para o público mais maduro. Como eu costumo dizer, eu não sou exatamente um fã do Osamu Tezuka com aquelas obras mais seminais dele, lá o Leão Branco, Drácula, Metrópolis, A Princesa e o Cavaleiro, entre outros materiais que têm uma cara mais Disney. Eu realmente aprecio trabalhos mais maduros, né, do Osamu Tezuka, como Buda, Adolf, Ayako, o livro aqui dos insetos humanos. Então realmente, galera, nós temos mais uma grande obra do deus do mangá. E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota entre 9,5 e nota 10. Realmente é um material que vai entrar aí para a lista de melhores mangás do ano. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima.